Uma das questões, assim, talvez centrais, uma das primeiras questões que foi chamada a atenção no estudo da Revolução Industrial era justamente compreender as origens da Revolução Industrial na Inglaterra. Né? E essa discussão ela levou um debate, né, que até hoje, né, ainda está em curso, né, de tentar entender o que levou a Inglaterra, que levou, né, esse mundo inglês a, de certo modo, desencadear esses elementos que vão dar origem a uma revolução, né, chamada Revolução da Indústria, no processo de produção de bens. Um dos estudos importantes que eu chamo a atenção aqui é o do David Landes, que eu já me referi anteriormente. E o David Landes ele vai pensar justamente isso, né? Ao invés de um único fator, ele vai pensar em vários fatores. E ele vai pensar justamente a partir de uma categoria que ele vai estabelecer, de que, no caso inglês, se vai criar uma espécie de tipo ideal de desenvolvimento. Né? Uma forma, né, de desenvolvimento, uma forma de produção que vai ser adequada, né? vai ser baseada, né, na ideia do desenvolvimento. Ele não coloca nenhum juízo de valor em relação à questão do desenvolvimento. Ele vai assinalar alguns aspectos. Né? Um desses aspectos é justamente uma primeira presença, né, nessa vida inglesa de que cada vez mais há um crescimento de uma certa insatisfação da inadequação dos antigos produtos, das antigas formas de produção. Né? Então é como se começasse a criar uma cultura, né, que está presente na Inglaterra, em que as formas antigas de produção elas são vistas de maneira como inadequada à produção. Né? Um outro aspecto que ele vai chamar a atenção é que também na Inglaterra vai haver um grande interesse por parte do empresariado inglês pelas máquinas, pelas invenções. Né? Então, diferente de outros empresários, de outro empresariado em outros países, né, há uma certa associação aí do empresariado inglês com o maquinário e com essas invenções, né, que vão ser importantes no desenvolvimento da Revolução Industrial. E, ao mesmo tempo, né, vai estar associado a tudo isso a fortuna acumulada pela Inglaterra, né, desde o final da Idade Média até o início da Idade Moderna, justamente com a produção de têxteis. Né? Só que essa produção é justamente uma produção de natureza artesanal, né? Sem o uso de maquinários e sem o uso de operários de fábricas. Né? Bem, ao lado desses primeiros aspectos, né, mais gerais, o autor justamente vai chamar atenção para outros elementos que vão favorecer, né, a Inglaterra como pioneira do industrialismo. Uma delas é justamente o mercado inglês. Né? O mercado inglês ele tinha, vamos dizer assim, o mercado per capita, ou seja, a capacidade do inglês de comprar era a maior, né? Era a maior da Europa, né? Considerando, né, os diversos países europeus. Então, assim, o inglês médio ele tinha muito mais condições, né, de aquisição do que o francês médio. Né? Então, o padrão de vida na Inglaterra era bem mais elevado do que no restante da Europa. A Inglaterra também possuía uma sociedade mais aberta, né? Com menos barreira à mobilidade social. Né? Em outras sociedades havia uma dificuldade muito maior dessa ascensão. Né? Já a Inglaterra tinha essa facilidade justamente de almejar, né, status sociais maiores. E, de algum modo,
a distribuição de renda na Inglaterra ela era mais equilibrada, ela era mais equitativa, né? Então, assim, no lugar de você ter uma sociedade, né, basicamente que tem um consumo de elite, né, só para bens caros, né, você tem uma sociedade que tem um componente médio, uma sociedade, né, de setores médios que vão ser importantes justamente nesse consumo desses produtos que vão que vão ser oferecidos pela indústria, né? Além disso, há uma série de outros aspectos, né, que a gente deveria considerar, né? Entre eles a questão do próprio comércio inglês, né, outro elemento importante, né? A Inglaterra já tem uma tradição comercial de muito tempo, né, de longas datas, de comércio, não só o comércio local, o comércio nacional, mas sobretudo o comércio, né, ultramarino, né, que já se desenvolvia aí a partir de outros produtos, né, mas que com o passar do tempo vai entrar justamente os produtos industriais, né, os produtos têxteis produzidos nas indústrias, nas futuras indústrias inglesas, né? Então, no caso, a Inglaterra tinha uma marinha mercante, né, poderosa, maior, né, já existente, justamente para oferecer os seus produtos, né, aos mercados mais longínquos, né? Então, esse aspecto é um aspecto importante justamente na consolidação da própria atividade industrial. Além desses aspectos de natureza econômica, né, chama atenção aqui outras dimensões que precisam ser assinaladas, né? Por exemplo, a mudança de atitude em relação aos trabalhadores pobres, né? Eles passam a ver a pobreza, os pobres, justamente como vítimas da sua própria iniquidade, né? Então, é uma ideia muito, vamos dizer assim, muito presente no mundo de hoje, né? Aquela ideia de que os pobres eles são pobres, né? Porque, de certo modo, eles não fizeram por ter, né? Então, essa ideia vai ser uma ideia, vamos dizer assim, que vai pressionar, em grande parte, uma responsabilidade, uma ética sobre o trabalhador, uma responsabilidade sobre o trabalhador muito grande, né? Então, o trabalho vai se tornar como um elemento importante justamente para que o trabalhador, para que a pessoa possa, vamos dizer assim, melhorar de vida, né? Essa ideia de que cada vez mais o trabalhador, para que ele possa melhorar de vida, para que ele saia daquela situação, ele tem que trabalhar, né? E é através desse trabalho que ele vai progredir, né? Então é toda uma nova ética que impulsiona o trabalho, né? E que pressiona os indivíduos pobres, às vezes alguns desempregados, outros que tinham outros tipos de ocupação, né, não regulares, justamente a se envolver no mercado de trabalho. Isso tem fatores ideológicos aí que a gente vai discutir agora, né? Mas isso é um processo importante no sentido de pressionar uma parte da população agora a se tornar, né, trabalhadores, né? Mesmo que nem sempre tivesse trabalho e emprego para todos, né? Um outro aspecto importante justamente é tentar pensar a questão da adoção e difusão das máquinas no meio industrial inglês, né? O David Land ele chama a atenção para que esse processo de difusão desses maquinários ele não foi resultado de um desenvolvimento de alta tecnologia, né?
A gente sempre, às vezes, associa a Revolução Industrial como uma revolução de uma tecnologia espantosa que a Inglaterra tinha e que nenhum outro país do mundo tinha, possuía. Mas, na verdade, o que a gente percebe justamente analisando as primeiras máquinas, que elas eram engenhocas, né? Na verdade, eram engenhocas rudimentares de madeira, né? Que muitas delas podiam ser construídas num custo baixíssimo, né? Então, não se tratava de equipamentos sofisticados, fruto de um trabalho de investigação, vamos dizer assim, científica, de grande referência. Ao contrário, a maior parte dessas máquinas, ou a sua quase totalidade dessas primeiras máquinas, era justamente resultado do trabalho de pessoas inventivas, curiosas, né? Que eram mecânicos amadores, né? Pessoas que às vezes não tinham nenhum tipo de formação mais sofisticada, né? Mas que eram pessoas que, pela curiosidade, conseguiriam, né, mexer e inventar coisas novas. Então esse é um fator importante para pensar que a Revolução Industrial ela não é resultado de um boom tecnológico, né? Mas de uma série de empreendimentos, né, de assim, baixo custo e baixo resultado de um baixo produto intelectual, né, tecnológico. Também o autor chama a atenção de que não havia necessidade, né, no início dessa Revolução Industrial, de grandes capitais, né? Então a ideia de uma acumulação de capital para produzir, não. Os capitais, eles basicamente eram capitais que eram utilizados no aluguel, na construção de prédios, né, onde eram edificadas as fábricas, né, na construção dessas máquinas, né, e parte na produção de salários, né. Então não era um capital assim resultado de uma, uma mudança estrondosa, né, do ponto de vista do capital.